E todas essas promessas, pó da terra, multidão de nações, multidão de nações, multidão de nações, elas estão relacionadas com Efraim, a casa de Israel. Porque Efraim vai se tornar a plenitude dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios, ela vai aparecer em Romanos 11. Paulo vai estar falando disso em Romanos 11. Plenitude dos gentios. E esse assunto vai se originar em Romanos 9. Em Romanos 9, Paulo vai citar o profeta Oséias. E no profeta Oséias, ele fala muito de Judá e Efraim. Efraim e Judá. Logo no primeiro capítulo de Oséias, você vai ver o Espírito Santo falando de casa de Judá e casa de Israel. Eu vou ler isso para vocês. É claro que agora é um resumo somente no mapa mental. Eu não estou explicando e lendo tudo direitinho. Mas quando eu estiver lendo para você o texto, você vai lembrar desse mapa mental. Por isso que eu quis fazer assim. Foi da vontade do próprio Deus a divisão do reino. Como foi o estabelecimento da divisão? Tudo isso projeta coisas para o futuro. Deus poderia ter pego as 12 tribos e ter dado para Roboão um reino unido. Se Roboão pecasse, passasse para Jeroboão, mas não, ele quis dividir, dar uma tribo para Roboão e depois a gente vai ter que caçar onde está a outra tribo. Qual é a outra tribo? Porque Roboão ficou com 2, a princípio com 1, e 10 tribos para Jeroboão. E por que um efraimita? Por que na leitura o texto destaca que ele era de Efraim, fala da casa de José? Então todas essas coisas eu vou estar lendo e explicando. E até na leitura eu vou buscar um resumo para que nos próximos vídeos a gente possa acrescentar mais detalhes, porque esse assunto é cheio de detalhes. E a casa de Judá e a casa de Israel, eles vão se tornar um só povo e um só reino. Um só povo e um só reino. E essa profecia que eu acabei de falar, ela se encontra em Ezequiel capítulo 37. Vou marcar aqui, Ezequiel 37, a partir do verso 16. Ela também se encontra em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31. Ela também se encontra em Oséias capítulo 1, a partir do verso 10. Eu vou explicar para vocês a linha do tempo da história de Israel de maneira resumida. Praticamente um resumo que foi feito em Atos 13 pelo apóstolo Paulo. Aquele resumo é bom a gente ter em mente quando vai falar do assunto das 2 casas de Israel. Das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó até o tempo da divisão do reino, existem eventos, acontecimentos. Então você tem que criar uma linha do tempo e resumir essa história na mente. Israel ficou 40 anos no deserto e foi no deserto que eles receberam a lei de Deus. Só que a lei de Deus foi parar em tábuas de pedra. Deus queria colocar a lei dele na mente, no coração do homem. Só que a lei foi parar em tábuas de pedra. Eles ficaram então 40 anos no deserto. Depois vem o tempo de Yehoshua, que é Josué. Josué é uma figura de Yeshua, Jesus. Josué tinha a missão de colocar as 12 tribos na terra de Canaã. E Canaã é filho de Cã. Aí depois vem o tempo dos juízes. Deus levanta juízes sobre o povo de Israel durante 450 anos. Aí Paulo comenta sobre isso em Atos 13. Aí depois vem a era dos reis. Saul reinou sobre Israel durante 40 anos, Davi durante 40 anos e Salomão durante 40 anos. Tanto Saul como Davi como Salomão, eles reinaram sobre um Israel unificado, ou seja, um Israel de 12 tribos. Esse é o Israel unificado. Só que por intermédio de Salomão veio a divisão do reino, em casa de Judá e casa de Israel. Sobre a casa de Judá, Deus quis colocar Roboão. Roboão, ele é filho de Salomão, portanto, de Judá. Sobre a casa de Israel, Deus quis colocar Jeroboão. Jeroboão, ele é da tribo de Efraim. A pergunta é, por que Deus quis colocar um efraimita sobre a casa de Israel?
A casa de Judá são 2 tribos e a casa de Israel, elas são 10 tribos. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10 tribos. Como Jeroboão, ele é da tribo de Efraim e Deus quis colocar um efraimita como rei, cabeça das 10 tribos da casa de Israel, então Deus vai usar o nome Efraim para representar a casa de Israel. E como Roboão, ele é filho de Salomão, da tribo de Judá, Deus vai usar Judá para representar a casa de Judá. Aí nós vamos aprender que a casa de Israel, ela vai deixar de ser povo, ela vai deixar de alcançar misericórdia e Deus vai rejeitar a casa de Israel. E a casa de Israel vai ser espalhada no meio das nações, ou seja, Efraim vai estar no meio das nações. Só que Deus tem uma promessa sobre a casa de Israel, e é uma grande promessa. E essa grande promessa está relacionada com os gentios. Esses 2 reinos, eles vão se unir novamente. Deus vai espalhar a casa de Israel, Efraim, no meio das nações. E a casa de Israel, que é Efraim, vai deixar de ser povo, vai deixar de existir. Todo o Israel de Deus vai passar a ser a casa de Judá, porque da casa de Judá haveria de se levantar o leão da tribo de Judá, o que foi profetizado no livro da lei. De Judá vem Davi, e da descendência de Davi, segundo a carne, Deus promete o Messias. Então Judá não poderia ser rejeitado, Deus tinha que suportar os pecados de Judá. Mas o da casa de Israel, ele não suportou, porque aí vai vir Cristo para buscar os gentios nas nações e para unificar os gentios, Efraim, com os judeus, para formarem o reino do Senhor. Alguns textos que Jesus fala da casa de Israel, talvez você não esteja entendendo tudo o que eu quero dizer agora. Você que já assistiu os meus vídeos e acompanha meu canal, você está entendendo. Alguns textos que Jesus fala das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não está falando somente de gentios. O único jeito de interpretar aquele texto é entendendo que Jesus está visualizando as 12 tribos, e não somente gentios ou somente judeus. Mas enfim, entendendo que a casa de Judá não foi rejeitada por causa de uma promessa de Deus, que teria que vir Cristo de lá, resgatar o seu povo e recorrer atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, para unificar esses 2 povos em um só povo, em um só reino, isso é o que é o mais importante, isso que eu quero fazer com que vocês entendam. Eu vou estar mostrando para vocês a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade são as promessas, mas eu vou focar em uma promessa, que é de bendizer as famílias da terra. Então eu vou estender um pouquinho as explicações, porque eu vou criar algumas conexões. Eu fazendo isso, ao invés de resumir demais essa parte das promessas, vai fazer com que você entenda mais fácil as coisas que eu vou explicar depois, de maneira que eu vou poder resumir a explicação futuramente. Então eu vou dar só uma alongada nessa parte, tá? Eu peço paciência e vocês vão ver como todas essas coisas vão tomando um rumo espiritual. Promessas feitas literalmente, visando aparentemente somente coisas literais, mas elas vão tomando um rumo espiritual. As 12 tribos literais vai tomar um rumo profético e espiritual. Agora nós vamos ver o que Deus prometeu para Jacó. É bem semelhante ao que Deus prometeu para Abraão, de maneira que ele está confirmando com Jacó. O contexto aqui de Jacó é muito rico, porque você vai ver que tem a parte de Esaú e Jacó. Jacó tem um sonho profético, esse sonho nos remete a maravilhas no Novo Testamento, e aqui cada um vai tomar o seu rumo, Esaú para um lado, Jacó para o outro. Só esse pequeno resumo para vocês entenderem. Jacó teve aquele sonho com a escada ligando os céus e a terra, sonho profético, maravilhoso. Aí Deus disse assim, a Escritura diz assim: por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Não diz o Deus de Ismael, diz o Deus de Isaque, porque o Deus de Ismael vai se tornar outro. Olha, essa terra que você está deitado, eu vou dar para você e para a tua descendência. Gente, olha que promessa maravilhosa, que coisa linda que Deus vai fazer com Jacó. Essa promessa vai ser amplificada nos profetas. Como a gente tem que prestar atenção nas promessas de Deus. São promessas. O povo que fala de promessa não presta atenção nas promessas que estão na palavra. Presta atenção nas promessas que supostamente Deus está prometendo por intermédio de outros homens. Mas olha para as promessas que Deus está prometendo na palavra. Jacó, a tua descendência será como o pó da terra. Lembra que Deus falou para Abraão? Será como o pó da terra.
ela vai se espalhar para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui não foi falado somente em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também não foi falado somente na tua descendência. Foi falado Jacó em ti e na tua descendência. A descendência de Jacó, quem que é? Você vai falar que é somente Cristo? Não é somente Cristo. Porque Cristo, como é que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Cristo se espalha pelos 4 cantos da terra como? Através da igreja. Você sabia que a igreja... Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Vocês sabiam que a igreja, elas estão representadas nos 7 olhos do Senhor? O Senhor não tem 7 olhos, nem 7 chifres, mas elas estão representadas nos 7 olhos do Senhor. E os 7 olhos do Senhor são enviados por toda a terra, lá em Zacarias. Em Apocalipse, que é uma explicação e conexão íntima com as visões de Zacarias, os 7 olhos do Senhor são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são aquelas 7 chamas que estão acesas sobre as 7 igrejas. Isso é espetacular. Isso daqui é de dar arrepio, uma coisa dessa. O Espírito Santo está falando que a descendência de Jacó ela vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. Não somente no tempo de Israel, segundo a carne. Não somente por causa da dispersão do povo. Por causa dos cativeiros. Não somente por causa disso. Mas por causa da igreja hoje que está nos 4 cantos da terra. Não somente por causa da igreja que está nos 4 cantos da terra hoje. Mas por causa do que aconteceu antes. Deus espalhou a semente de Jacó pelos 4 cantos da terra. E foi dito, nela serão benditas todas as famílias da terra. Mas o povo de Israel, antes de Cristo, não tinha o poder de bendizer as famílias da terra. Pelo contrário, Deus fala assim, por causa de vocês o meu nome é blasfemado entre os gentios, entre as nações. Mas o povo que recebe do Espírito Santo, o povo que atenta para as Escrituras e que está espalhado pelos 4 cantos da terra, que é descendência de Abraão e um com Cristo e que é herdeiro da promessa e tem o poder de bendizer as famílias da terra, por causa do Evangelho, esse povo sim é um com Cristo, esse povo sim é herdeiro dessa promessa aqui. E se foi falado para Jacó em ti e na tua descendência, quer dizer que é nos passos de Jacó que nós seremos benditos, assim como nos passos de Abraão. Abraão é o pai da fé porque ele foi o primeiro. Deus quis que ele fosse o primeiro homem a manifestar aquela fé maravilhosa que o próprio Deus estabeleceu. Nós não somos benditos, salvos, porque cremos que Deus ressuscitou Cristo ao 3º dia? Essa foi a fé de Abraão. Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar a sua descendência, que era Isaac, ao 3º dia. Isso está na Escritura. Por isso que em Romanos 4, Paulo pega Abraão e fala, nós somos benditos nele, na mesma fé dele. Porque assim como ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos ao 3º dia, assim também nós cremos que Deus ressuscitou Cristo ao 3º dia. Essa é a fé de Abraão. Você conseguiu me compreender como as promessas têm que ser lidas com atenção e com uma conexão com os profetas? Olha o verso 15. Logo após ter prometido tudo isso que eu expliquei para vocês, no verso 15 diz, eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que eu tenha falado. Jacó, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, vou fazer você tornar para essa terra e não vou te deixar até que eu cumpra isso. Você acha que será uma promessa provisória? Até a ressurreição está implícita aqui nesse texto. Ou explícita. Depende de como a gente está lendo. Então você vê que a promessa feita para Abraão passou para Isaac e foi para Jacó. Agora, essa promessa, ela vai de uma maneira escondida passar para Efraim. O que? Efraim tem a promessa de bendizer as famílias da terra? É claro. A descendência de Abraão é Cristo. A descendência de Isaac é Cristo. A descendência de Jacó é Cristo. E Cristo tem um corpo que é a igreja. Isso eu já expliquei. O que está ficando de fora do plano aí é Ismael e Edom. Ismael e Esaú. E as 12 tribos de Ismael, é claro. Em Gênesis 35, a partir do verso 9, Deus apareceu outra vez para Jacó quando ele estava em Padã Arã. Olha o que Deus disse para Jacó. O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Mudou o nome de Jacó para Israel. E a Escritura diz, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica. A palavra frutifica, ela é da mesma raiz da palavra Efraim,
que significa frutífero. Frutifica, multiplica e frutifica. Uma multidão de nações sairá de ti. Uma multidão de nações. Não está falando uma nação se referindo a Israel. Está falando uma multidão de nações. Reis procederão de ti. De Jacó vai sair nações e reis. Essa mesma promessa foi feita para Abraão em Gênesis 17. No mesmo contexto que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, associou gentios com Israel. Jacó, teu nome não é mais Jacó, é Israel. E multidão de nações sairão de ti. E os gentios fazendo parte de Israel. Aqui em Gênesis 35,